Olá, minha gente! Este é o quarto e último episódio da série Das Profecias de Exclusão ao Protagonismo Social e o que a escola tem a ver com isso. Uma história pessoal sobre a potência da educação em formar cidadania para a construção de um mundo mais justo, mais humano. Hoje eu contarei, dentre outras coisas, das aulas entediantes que eu tive, mas também das aulas que jamais saíram de mim. Da inesquecível e arrepiante experiência em dar aula na mesma sala de aula de Paulo Freire, em São Tomé e Príncipe. Contarei da minha aposentadoria na rede pública, no ano passado, e das minhas permanentes atuações como voluntário na formação continuada de professores. E contarei também do reencontro do Grupo Trapo e com os professores Falcão e Inês, 44 anos depois. E aqui nesse último episódio eu ratifico que se 10 vidas eu tivesse, seria professor em todas elas. Os dias. Eu aprendi, ao longo da vida, como estudante, como professor, que a educação que produz sentido é aquela que fala a alma do estudante. Mas pergunto de novo, para que serve essa coisa chamada escola? Para que serve a profissão professor ou professora? Para mim, o ato de educar só faz sentido se volta à construção do cidadão crítico, da cidadã crítica. Se ajuda o estudante a compreender a sua realidade, a interpretar a sua realidade. Se o faz lutar contra as injustiças, se lhe possibilita melhores condições de vida, se o inclui socialmente. Uma educação que produz sentidos, para mim, é aquela que diz ao estudante que errar não é errado. Que quando alardeia que ele deve amar a escola, deve fazer com que a escola, as aulas, antes o desejem. Ora, qual motivação você teria para envolver-se com algo que você desconfia fortemente que não lhe gosta? Mais do que professores, precisamos de educadores de sonhos, mas não de sonhos quaisquer, e sim de sonhos que rompam horizontes, que rasguem os véus das exclusões, que impliquem em transformações. Sim, tive aulas monótonas, nas quais eu e os meus colegas conferíamos o letárgico passar das horas. Tive aulas detestáveis, entediantes, desestimulantes, que até me inspiraram a saltar os muros da escola. Mas eu preciso dizer que também tive aulas que não saíram de mim até hoje. Aulas que me desejavam, e por isso mesmo eu, apaixonado, respondia àqueles desejos. Aulas inesquecíveis, que concorreram para a minha permanência na escola, pois eu passei muito perto de engrossar as estatísticas de evasão. E que me salvaram, quem sabe, da vida marginal, onde muitos amigos e conhecidos foram presos na delinquência ou mortos em conflitos nos submundos do crime, pois habitávamos numa temida periferia. Também tive aulas, professores, professoras que construíam comigo saberes que me representavam, que propunham aprendizagens que prosseguiam quando o professor ia embora. Por me desejar, me seduziram. Aprendi com Paulo Freire, na sua Pedagogia da Autonomia, a gozar da boniteza de ser professor. Freire diz: ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Uma educação com sentido não permite que o professor adoeça a alma, não se entrega à indiferença, não se encosta no muro de lamentações, não perde a capacidade de sonhar. E aqui eu digo, mas para isso nós precisamos ajudar nossos estudantes a perceberem e a celebrarem suas descobertas, ajudá-los a serem infinitamente melhores do que nós. O ano de 2010, entretanto, me reservara talvez a maior das emoções como professor. Fui selecionado pela Federação das ONGs de São Tomé e Príncipe, um país africano, um belíssimo país africano, para elaborar e desenvolver um programa de ampliação da oferta da educação infantil e formação de professores com essa finalidade.
E isso já seria grandioso. Durante os 3 meses que lá morei e trabalhei, assim como em Barcelona, eu parava para contemplar a vastidão do Atlântico, visto que São Tomé e Príncipe é um país insular, e admirado eu dizia-me: olha só, onde aquele menino pequeno, pobre, silenciado e invisibilizado chegou. No meu último dia, no meu último encontro da etapa de formação, como o auditório do liceu onde eu trabalhava seria utilizado para um outro evento, a aula fora transferida para o Arquivo Histórico Nacional. Um prédio memorável, com um auditório aconchegante. Ao final da aula, a cerimônia de encerramento do projeto. Ao tomar a palavra para os meus agradecimentos, eu lhes falei de Paulo Freire, resumindo a sua passagem pela África e especialmente por São Tomé e Príncipe, onde Freire morara. E naquela hora eu já lhes falava com uma emoção, muita emoção, sobre o pensador da educação que, tendo se tornado persona non grata à ditadura militar brasileira nos anos 1970, dedicou a sua pedagogia aos nossos irmãos africanos, que havia recém saído para as luzes após décadas nas trevas da opressão, como Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e São Tomé e Príncipe, onde Paulo morou em 1975. A fim de contextualizar, São Tomé e Príncipe fora invadida por Portugal no início do século XV, usando-o como um entreposto de escravizados e de cana-de-açúcar retiradas das terras brasileiras. Os portugueses alegavam que aquela incursão colonial tinha finalidades nobres: salvar os nativos da condição de bárbaros, tornando-os povos civilizados. Após muita resistência e lutas contra os invasores, em 1975, liderado por um escravizado, um jovem chamado Amador, o país se liberta do colonialismo português. Mas aí já se somavam 500 anos de invasão. Paulo Freire, então, é convidado a restaurar o país por meio da educação, no ano de 1976. Os currículos foram significativamente revisados, especialmente aqueles que carregavam uma marcante carga ideológica colonial, como os de língua portuguesa, história, geografia. E vejam, na disciplina língua portuguesa havia uma ênfase na cultura e no poder português, enquanto nas disciplinas de história e geografia ensinava-se essencialmente a história e a geografia de Portugal. Então vejam que currículo, quando a gente fala que não é um espaço neutro, não é. Enquanto eu agradecia, já com a voz embargada, disse-lhes que o meu desejo maior seria que os ensinamentos de Freire, focado para uma educação humanista e libertadora, nos inspirasse dessa vez a olhar para a educação das crianças santomenses, que têm nessa ferramenta, talvez sua única esperança de romperem as bolhas das exclusões. Talvez suas derradeiras réstias de sonhos para construírem um porvir frutuoso de mobilidade social, de cidadania e de preservação de valores mais fundamentais para a convivência em um mundo mais justo, mais afetivo, mais solidário. Nesse momento eu larguei o microfone, pois eu não conseguia mais falar. Eu chorava compulsivamente. E chorava sem uma mínima vergonha de fazê-lo. E chorava mais ainda, porque o auditório chorava comigo. A coordenadora do programa apanhou o microfone e convidou a autoridade representante do Ministério da Educação, que estava sentado na primeira fila, para proferir a sua fala de encerramento. Este senhor, visivelmente emocionado, também foi ao meu lado, abraçou-me, se dirigiu ao público e disse: tenho uma informação a dar-lhe, professor Miranda. Aqui onde estás, nessa mesma sala, nesse mesmo lugar de onde falas, Paulo Freire dava suas aulas. E eu aqui, naquela época, fui seu aluno.
Nesse momento, eu vi histórias inteiras passarem em imagens aceleradas diante dos meus olhos e a entranharem-se na minha alma. A imagem de Freire, da minha como professor e seguidor das lições freirianas, a minha como sujeito que também foi se constituindo graças à crença na educação transformadora. Eu arrepiei-me e mostrei os pelos dos meus braços eriçados ao senhor do ministério e a alguns que estavam na primeira fila. Tentei dizer mais alguma coisa, mas olha, foi impossível. Voltei a chorar, simplesmente. Felizmente, muitos braços me acolheram e, um pouco depois, eu consegui dizer. Devo confessar que quando entrei aqui desde cedo, senti muitas vibrações inspiradoras. E não estava no meu roteiro falar de Freire, eu disse. E como costumeiramente faço, repousei as minhas nádegas no canto da mesa, na quina da mesa, enquanto o senhor do ministério falava. Professor Miranda, disse ele, neste mesmo quadro de giz, onde vós estavas a escrever, escrevi a Freire. E acreditais que nesse mesmo canto da mesa onde estáis apoiado, da mesma forma sentava Freire. Impactado com a informação, eu indaguei. O senhor está me dizendo que o professor Paulo Freire colocava a bunda nesse lugar onde eu estou sentado? Sim, é verdade, disse ele. E eu tive que dizer, então, por favor, me permitam levar um pouco mais de Freire comigo? Eu disse isso e esfreguei as minhas nádegas com afinco naquele cantinho da mesa. Finalizei a minha fala repercutindo o que Freire havia dito naquele país em 1976, publicizado na sua obra Segundo Caderno de Cultura. Aliás, Segundo Caderno de Cultura Popular é o nome da obra. E que essa fala se torna, né, se tornou atemporal. Lá ele diz assim: a politização dos professores é uma tarefa urgente. Um professor que, do ponto de vista político, seja neutro e que não esteja conscientemente engajado no processo de transformação no país não serve. Aquela manhã terminou com celebrações e uma marca, daquelas que se eternizam no lugar mais precioso da alma. Inevitavelmente eu me pus a pensar novamente. Olha só onde aquele menino pequeno, pobre, silenciado e invisibilizado chegou. Em janeiro de 2023, após 33 anos de magistério público, chegou a minha aposentadoria no sistema público. Entretanto, continuo realizando voluntariamente formação de professores onde quer que me chamam. Eu fui feliz no sistema público de ensino, porque olhando para o retrovisor, reconheço humildemente quantos sujeitos a minha contribuição também os fez felizes. Eu sei, felizmente, que a minha história não é rara. São tantas e tantas que se parecem com a minha e que precisam ser narradas para alimentar e espelhar motivações e crenças nos sonhos de outros tantos estudantes, assim como a de professores que incorporam essa tarefa transformadora, que é o ato de educar. Recentemente, eu vivi um episódio inesquecível. Eu estava proferindo uma palestra para professores na qual ressaltava a nossa importância na vida dos estudantes e que, em muitíssimos casos, acabamos mesmo definindo a sua opção profissional, a sua escolha profissional. Ao final, quando eu agradeci a audiência, o mestre de cerimônia, que era o diretor da escola, que ia organizar o evento, antes de declarar o encerramento, disse algo assim ao microfone. Senhoras, senhores, peço-lhes licença para quebrar o protocolo da cerimônia, pois eu fugirei do roteiro. E dirigindo-se a mim, prosseguiu. Professor Simão de Miranda. Não só concordo com cada palavra que o senhor disse, como sou prova viva disso. O senhor não vai lembrar-se de mim, pois teve milhares de estudantes. Mas eu jamais esqueceria o senhor. Fui seu aluno no ensino médio. E foi por isso que me tornei professor. Eu virei estátua por alguns segundos. Olhei aquele moço mais demoradamente. Dirigi meus olhos rasos, cheios d'água, para a plateia.
que também, um tanto quanto atônita, aplaudia a ambos. Trocamos um abraço e fomos para um cantinho, fazer uma viagem na formidável máquina do tempo, na qual todas as minhas convicções sobre o valor da nossa profissão novamente se cristalizavam. O menino que eu escalei para Severino cursou artes cênicas na UNB, fez concurso para a Secretaria de Educação do DF, se tornou professor dessa disciplina, criou um grupo de teatro na escola e montou Morte e Vida Severina. Fez mestrado, fez doutorado. Então hoje ele é o professor, doutor Valdeci Moreira. Sim, eu tive todas as profecias de fracasso na vida. Todavia, a escola que me favoreceu o meu posicionamento enquanto um sujeito crítico e reflexivo, aquele que transforma a sua história na medida em que é transformado por ela, me salvou. Em janeiro deste 2024, conseguimos a façanha de reunir 34 integrantes do grupo de teatro Trapo, assim como o professor Falcão e a professora Inês, 44 anos depois, para nos revermos e para homenagearmos aqueles que inspiraram nossos sonhos e nos guiaram com sabedoria. E onde? Naquela mesma escola de outrora, o Centro Educacional 2 do Gama, cidade do DF, cenário das aprendizagens mais transformadoras. E na ocasião da homenagem, dramatizamos no mesmo palco recortes de várias peças teatrais que o grupo encenou, à época, sob o comando do Falcão. Ao longo desses 44 anos, enfrentamos desafios pessoais, celebramos vitórias, trilhamos caminhos diversos, mas há algo que permanece constante em nossos corações, a gratidão por termos tido mestres tão notáveis, cujos ensinamentos mais perenes foi esperançar. Então aqui eu quero citar, nominalmente, os nomes de Adilson Queijo, Adriana, Ayrton, Ângela, Anilton, Antoniette, Antônio, Chico, Cirlei, Ednanci, Elisa, Érica, Fátima, Ivone, Isaías, Kátia, Liano, Liquida, Márcia Fontinelli, Marineuza, Marisete, Neide, Nelito, Paulinho, Ricardo, Rinaldo, Rose, Roberval, Ursulina, Virgínio. Eu amo imensamente vocês. E onde está a escola na minha vida? Está no desejo imenso e intenso que sempre tive no sentido de fazer com que cada um dos meus estudantes fosse ilimitadamente melhor do que eu. Está na certeza de que ainda falta muito, mas muito, para que eu sinta já ter dado o suficiente em contrapartida para a escola que me fez homem, cidadão, ser humano que eu julgo ser. Queridos e queridas, nesse 2024, são mais de 3 décadas e meia de magistério público. E eu encerro lhes afirmando a plenos pulmões: se 10 vidas eu tivesse, seria professor em todas elas. Olá, pessoal! Este foi o 4º e último episódio da série autobiográfica Das Profecias de Exclusão ao Protagonismo Social e o que a escola tem a ver com isso. Se a minha história tocou o seu coração, peço que a compartilhe em suas redes sociais, na escola e com todos aqueles e aquelas que se interessam por uma educação pública democrática e verdadeiramente transformadora. Foi muito bom estar com vocês. Descubra mais sobre o meu trabalho e as minhas palestras no meu website simondemiranda.com.br. Siga-me no meu Instagram, @simondemiranda.